Oi, gente, tudo bem? Professora Clarissa Moraes, professora de temas educacionais aqui do Educare. E hoje vamos abordar algumas questões da banca Consulpam. Eu selecionei alguns concursos recentes, 2022, 2023. Os assuntos, os temas abordados é avaliação da aprendizagem e educação infantil. Então, né, se prepara, pega caneta, caderno, né? Porque conforme eu vou lendo as questões, vou também explanando, trazendo algumas informações sobre esses assuntos. Beleza? Bora lá, bora começar então? Vou colocar aqui o slide, tá? Bom, nosso primeiro slide, a gente vai começar com um concurso, né, daqui do Ceará, que aconteceu em 2022, e é sobre a avaliação da aprendizagem. O enunciado diz o seguinte: a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é um dos aspectos constituintes dos componentes que fazem parte do processo didático. Atualmente, pode-se perceber que existem diversas discussões sobre a forma mais eficaz para a realização da avaliação em sala de aula. Diante do exposto, é correto afirmar que. Vamos lá, o assunto que a gente está querendo abordar aqui é sobre a avaliação da aprendizagem, certo? E aí, o que a gente é interessante saber sobre esse assunto? Primeiro, existem vários tipos de avaliação, tá? Basicamente, né, existem três tipos principais, que é somativa, formativa e diagnóstica. É importante que você, como estudante, candidato, saiba a diferença desses três tipos de avaliação. Os acadêmicos, né, os atuais acadêmicos, eles têm uma perspectiva de uma avaliação de caráter formativo, né? Uma avaliação que não sirva como punição, que não sirva como instrumento punitivo dos professores, entende? Porque muitas vezes, né, a gente tem um aspecto cultural de se vingar dos alunos, né, nas provas. E tudo isso, essa postura é muito questionável diante dos acadêmicos, né, dos pensadores de educação. Então, a avaliação formativa, a ideia dela é uma avaliação de caráter mais humano, no sentido de observar todo o desenvolvimento durante um período do estudante. E quando se fala desse desenvolvimento durante o período, vai desde de trabalhos, né, de provas que eles realizam, até os seus questionamentos em sala de aula, né, até a sua própria vontade de pesquisar sobre o assunto. Tudo isso tem caráter avaliativo na formativa, tá? Ela realmente observa o processo, né? O processo de desenvolvimento do estudante naquele tempo, tá? Já a somativa, ela tá ali mais para atribuir uma nota. É quando a gente faz aquela crítica de uma pedagogia do exame, que ela tá mais ali realmente, é muito mais pontual, entende? E a diagnóstica é quando a gente quer sondar o conhecimento prévio dos nossos alunos, tá bom? Sabendo disso, vamos, né, responder, tentar descobrir qual é a nossa questão, tá bom? Letra A. A avaliação formativa deve acontecer apenas em situações específicas. Como eu falei para vocês, a avaliação formativa ela está ali durante o processo, e desde a pergunta ao questionamento que o aluno produz, até mesmo um trabalho que o professor passa, entende? Então não é em situações específicas. Pode tirar, eliminar a letra A. Letra B. As provas são os melhores instrumentos de avaliação na escola. Como eu já comentei para vocês, prova é muito pontual. Como é que você vai definir o desempenho de uma criança, de um estudante, apenas com sua nota, né? Apenas com um trabalho, uma avaliação. Então não é o melhor instrumento. Letra C. O processo de avaliação não contribui para a tomada de decisão dos professores. Gente,
O Cipriano Lucchesi, ele diz que avaliar é diagnosticar, é tomar uma decisão. Então, primeiro eu vou avaliar o meu aluno, né? Eu posso fazer um diagnóstico para eu entender se eu avanço ou não no assunto, por exemplo, tá? Então é importante na tomada de decisão dos professores. E por fim, letra D. A avaliação diagnóstica pode ser desenvolvida em todas as aulas. Sim, essa é a nossa questão, letra D. Por que a gente pode fazer a avaliação diagnóstica em todas as aulas? Porque para eu avançar para eu avançar em um assunto, ou até mesmo para eu explorar mais esse assunto, eu preciso saber o nível de entendimento dos meus estudantes diante desse assunto. E eu posso fazer isso através de uma avaliação diagnóstica, sondando como está o conhecimento deles, tá bom? E aí, gente, partimos para a nossa segunda questão, que é também do mesmo concurso, tá? E aí a gente vai falar agora sobre educação infantil, leitura na educação infantil. Antes da gente abordar, de ler o enunciado, vamos fazer alguns apontamentos, né? É importante que a gente faça alguns apontamentos sobre esse assunto, tá bom? Sobre a leitura na educação infantil. Primeiro, a obrigatoriedade, né, da leitura escrita, no sentido de as crianças se desenvolverem, né, a partir da leitura e da escrita, é somente no ciclo de alfabetização. Mas isso não quer dizer que na educação infantil não trabalhe leitura escrita. Não. Mas não é obrigatório que as crianças saiam do infantil 5, por exemplo, sabendo escrever o seu nome. Não é obrigatório. Porque a alfabetização, o processo de alfabetização é a partir do primeiro ano de fundamental, tá bom? É ali que inicia o ciclo da alfabetização. Mas, como as crianças elas vivem em um mundo letrado, elas têm acesso a diversos gêneros textuais, não podemos negar, né, essa realidade. Então, a gente tem, nós, como docentes, temos que promover experiências de leitura escrita em diversos gêneros textuais para as crianças. E isso, gente, vai desde a barriga da mãe, por exemplo. Não tem uma idade certa para a criança ela pegar um livro, ler o livro, entende? Assim, conforme o seu entendimento, tá? Então é importante que você, como candidato, como estudante, tenha isso em mente. A obrigatoriedade da educação é a partir da alfabetização, é a partir do primeiro ano de ensino, né? O primeiro ano do ensino fundamental. Mas a leitura e escrita deve sim ser trabalhada na educação infantil, tá bom? Agora vamos lá, né, para os nossas alternativas. Vamos lá. No que concerne à estimulação da leitura na educação infantil, leia os itens a seguir e classifique-os em verdadeiro e falso. A estimulação para a leitura desde o período sensório-motor é importante porque neste período a criança desenvolve capacidades cognitivas que preparam e sensibilizam para o processo de aprendizagem à leitura. Lembrando que o sensório-motor é aquele primeiro estágio do desenvolvimento de Piaget, né? E aí eu estimular as crianças nesse mundo da literatura, da leitura, é importante? Sim. Por mais que ela seja uma criança de meses, a idade dela é 3, 2 meses, enfim, é um bebê. É importante que ela tenha contato, sim, com livros, porque isso vai estimular cognitivamente. Então, verdadeiro. Vamos lá. As atividades com práticas de leitura devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde os 3 anos, para que se desenvolva o prazer pela leitura e mais tarde explore o universo letrado com autonomia. O problema dessa assertiva é que ele determina uma idade para as crianças terem acesso, que seria os 3 anos. E não. Recomenda-se que você leia, conte histórias para sua criança ainda na barriga, ainda a mãe grávida, entende? Então pode excluir a segunda, pode colocar falso. E por último, a aproximação ao texto ocorre na leitura sensorial.
realizada através dos nossos órgãos de sentido. A visão, o tato, o olfato e o gosto podem ser apontados como os referenciais mais elementares do ato de ler. Sim, existem livros que são extremamente sensoriais, né? Que a criança ela pode tocar no livro, né? Vai ter um recorte de textura. Existem os livros que não tem, são imagéticos. Então ele só tem imagens que você vai criando a história. Então assim, o livro ele não tá ali apenas para tratar a audição ou a visão, enfim, tá ali para tratar vários outros sentidos, inclusive nós mesmo, né, assim, como adultos. Quantas vezes, né, a gente tá lendo um livro e o livro, sei lá, vai falar sobre uma paisagem, vai falar sobre um cheiro e a gente fica imaginando isso, né? Então, nossa alternativa é verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra C. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Deixa eu só dar um aviso aqui para vocês, antes da gente continuar, né, da gente seguir nessas questões. Quero falar um pouco sobre o Educare, né? Temos alguns cursos online, então se você tiver interesse em estudar conosco, né, vocês podem entrar em contato com o nosso Instagram, educare.ce, e saber sobre os nossos cursos, tá bom? Além disso, nosso canal do YouTube tem diversos vídeos, né? Com diversas bancas, diversos assuntos. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse processo de aprendizagem, nesse processo de estudo, tá? Eu também tenho um Instagram, que é o Pedagogia e Informação. Vocês podem falar comigo, me mandar mensagem por lá, tirar alguma dúvida, ou pedir assim que eu faça um vídeo sobre tal banca, sobre tal assunto, tá? Eu tô aberta a sugestões, tá certo? Então fiquem à vontade, falem conosco, tá bom? Explorem, né, nossas redes sociais. E também, se estiver gostando do nosso conteúdo, enfim, né, encaminha para os amigos também, fala da gente. Se inscreva no canal, deixa o like, beleza? Pois bem, vamos lá. Terceiro, agora a gente já está em outro concurso que é do ano passado, tá bom? A avaliação da aprendizagem pode ser vista como um recurso pedagógico disponível ao educador para que auxilie o educando na busca da sua autonomia e na construção da aprendizagem bem-sucedidas, a fim de modificar a sociedade como se apresenta. Julgue e assinar a alternativa correta. Então, a gente está falando novamente sobre a avaliação da aprendizagem, certo? O que a gente já comentou, né, na questão anterior. A assertiva 1. A avaliação da aprendizagem deveria estar atenta aos modos de superação do autoritarismo e ao estabelecimento da autonomia do educando. É aquilo, né? É pôr um fim na pedagogia do exame, é pôr o fim nessa imagem de ranquear os alunos ou de ter uma visão mais excludente, né? Uma visão de mais autoritária, né? De você pegar a avaliação para se vingar, para ser um instrumento vingativo do professor. Não pode, tá? Não é interessante. 2. A avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo. O 2 está correto, né? Isso porque é um ajuizamento, né? O estudante ele vai entender como está seu andamento sobre determinado assunto. Então, é um ajuizamento de qualidade. Ele vai observar e dizer assim, eu preciso melhorar, eu preciso aperfeiçoar tal assunto. Então, sim, é um ajuizamento de qualidade, tá bom? Terceiro, com a função classificatória, a avaliação constitui-se um momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para autonomia e competência. Gente, qual é o problema? Uma função classificatória não é dialética. Eu estou ranqueando. Eu estou colocando, quem é um aluno que tem notas excelentes e quem é um aluno que tem notas medianas e quem é um aluno que tem notas assim abaixo da média, entende?
Então, isso não é um processo dialético, isso é um processo excludente, tá bom? Terceiro é falso. Quarto, a avaliação como função diagnóstica constitui-se como um instrumento estático e frenador do processo de crescimento. Pelo contrário, a avaliação diagnóstica ela é importante para a tomada de decisão. Então, assim, ela que vai determinar os próximos passos, não é um instrumento estático. O 4 pode eliminar. E o 5? A avaliação tem de ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida social. Sim, a avaliação ela tem que dar a oportunidade de todos serem avaliados conforme suas especificidades, entende? E isso vai exercer o direito de todos. Se eu tenho uma criança, por exemplo, com alguma especificidade, a avaliação dela vai ser de acordo com o contexto em que ela vive. Gente, e tudo isso, o modo como eu escolho avaliar um aluno, né? O modo como eu tenho a percepção de avaliação, isso sim é um teor político, né? De como eu me posiciono como docente. Por isso temos como verdadeiras 1, 2 e 5. E aí temos a letra B. Certinho? Agora vamos para o currículo escolar. Vamos ver o que o enunciado traz. O currículo escolar pode ser visto como um guia para o trabalho pedagógico, onde deve conter uma abordagem multidisciplinar que não se trata somente de uma definição teórica ou burocrática, mas que na prática deve ter o objetivo de fomentar o ensino de acordo com os saberes históricos e a realidade dos estudantes. Assinar a alternativa correta. Deixa eu só falar para conversar um pouco com vocês sobre o currículo, né? O que é importante saber sobre currículo? Primeiro, existem as especificidades. Uma escola indígena vai ter um currículo X, porque a realidade dela traz alguns assuntos que são diferentes das escolas que estão no campo urbano, né? Que estão no centro de uma cidade, de uma capital, entendeu? Da mesma forma que as escolas do campo, elas trazem especificidades no seu currículo. É claro que existem conteúdos que se perpassam, né, entre essas modalidades, mas existem sim características próprias da realidade daquela escola, tá bom? Então o currículo ele não é estático. O currículo ele tem que ser contextualizado, ele tem que trazer esse valor histórico e cultural, tá bom? Sabendo disso, vamos para nossas alternativas. Os avanços tecnológicos, as práticas sociais e as dinâmicas laborais promovem pequenas mudanças nos conteúdos curriculares e na reconfiguração do ensino frente ao modelo estabelecido que já temos como garantia de êxito. Pequenas mudanças, gente, a pandemia veio aí para mostrar, né? Para trazer grandes transformações no currículo. Então, os avanços tecnológicos não trazem apenas pequenas mudanças, né? Eles basicamente reconfiguraram o processo de ensino, né? Então, exclui letra A. O currículo é uma construção social do conhecimento, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção individual do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Qual é o problema da letra B? É que ele fala sobre transmissão, gente. Currículo como transmissão e assimilação. Vocês percebem que isso traz uma passividade nos estudantes? Quando vocês estiverem fazendo um concurso, prestem atenção em certos termos. Transmissão não é um conceito interessante para a pedagogia, tá bom? Então a gente já elimina letra B. C. O objetivo do processo de ensino e aprendizagem é que cada aluno se transforme em um ator social, onde o currículo tem o seu papel de administração de conhecimento, construção da cognição
e da identidade dos sujeitos que nele se encontram envolvidos. Tá vendo a diferença da B para C? Olha como a C traz um sujeito mais ativo, ou um currículo que ele vai construir uma cognição e uma identidade, ele não vai transmitir. Percebe a diferença da letra B? Então, ficamos com essa letra C. Vamos ver a letra D. A análise e a compreensão do processo de produção do conhecimento escolar amplia a compreensão sobre questões curriculares, que se faz perceber que o currículo é estático, permitindo modificações após sua construção em conjunto. A letra D, ela se contradiz. Ela diz que é estático, mas que permite modificações, né? Então, é uma alternativa totalmente confusa e o currículo não é estático. Nesse caso, temos a letra C. E aqui, né, a gente encerra nossa aula, nossas questões. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha contribuído. E aí eu quero pedir para vocês, né? Quem tiver sugestão de banca, quem quiser algum assunto, pode me mandar um DM mesmo no Instagram, tá bom? Que eu vou atrás. Qualquer dúvida sobre nossos cursos, se vocês querem ver outros vídeos, é só vocês procurar aqui no nosso canal do YouTube, tá? E falar com a gente, ou falar com a gente no Instagram, que é o decare.ce, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para vocês nesse processo de aprendizagem, tá bom? E até a próxima, gente. Um beijo, 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 beijo. Tchau, até mais.